Muito bom dia às senhoras e aos senhores deputados. Julgo que, do ponto de vista das nossas condições técnicas de som e de imagem, dado que esta audição se vai realizar por videoconferência, designadamente com a entidade que vamos escutar, estão reunidas também todas as condições do ponto de vista técnico para iniciarmos a audição. E, portanto, quero começar por cumprimentar os membros da delegação da Solidariedade Imigrante, Associação para a Defesa dos Direitos de Imigrantes, o seu presidente da direção, Sr. Timóteo Macedo, bem como o Sr. Alberto Matos, que é membro da Direção Nacional e responsável da delegação da Associação de Beja, da Solidariedade Imigrante. Cumprimentos, agradeço também a disponibilidade para estarem aqui hoje na Comissão de Trabalho e Segurança Social para esta audição. Eu quero também referir que começamos com algum atraso que também se prende com uma questão que aqui estivemos a ver, que é a grelha dos tempos. Foi distribuída uma grelha de tempos previsto para esta audição que não corresponderá, ou poderá ter ocorrido um lapso, ou pelo menos uma interpretação que é diversa sobre a grelha de tempos que caberia a esta audição, sendo que começará a entidade a ouvir nesta audição, a Solidariedade Imigrante, será a primeira entidade a intervir. E, portanto, eu pedia aos membros da delegação que estivessem já prontos, disponíveis, porque serão os primeiros a usar da palavra para uma primeira intervenção inicial. Seguir-se-ão as intervenções, terão até 10 minutos para essa primeira intervenção inicial. Seguir-se-ão as intervenções dos grupos parlamentares e depois a Solidariedade Imigrante dispõe de tempo para uma resposta conjunta final às intervenções das senhoras e dos senhores deputados e às questões que entenderem colocar. O tempo previsto para a resposta conjunta da Solidariedade Imigrante para a última intervenção seria de 10 minutos, mas nós teremos tolerância, serão uns 10 minutos com bastante tolerância, atendendo a que a grelha de tempos que foi inicialmente distribuída não terá sido a devida. Posto este esclarecimento, para o qual peço a melhor compreensão, porque implicou aqui algum atraso no início do trabalho, bem como fazer esta chamada de atenção, pedindo a melhor compreensão para a associação, creio que estamos então mesmo em condições de iniciar a nossa audição. Esta audição da Solidariedade Imigrante, Associação para a Defesa dos Direitos Imigrantes, decorre na Comissão de Trabalho e Segurança Social, no âmbito da nova apreciação na generalidade do projeto de lei número 839 do BE, que reforça os mecanismos de combate ao trabalho forçado e a outras formas de exploração laboral, responsabilizando diretamente toda a cadeia de subcontratação e as empresas utilizadoras, bem como gerentes, administradores e diretores. Renovando os cumprimentos e o agradecimento, dou a palavra aos membros da delegação da Solidariedade Imigrante. A todos muito bom dia e queremos agradecer o convite que nos foi dirigido para participarmos aqui nesta conversa sobre este projeto de lei. Eu não sei se o Alberto Matos está em condições para falar. Penso que tem alguns problemas com... Eu peço desculpa por esta interrupção, peço imensa desculpa pela interrupção. Aqui na sala onde nós estamos, algumas senhoras e senhores deputados estão com dificuldade no som que nos chega aqui à sala. E, portanto, eu pedia ao Sr. Presidente, Sr. Timóteo Macedo, que não continuasse a intervenção. Nós vamos tentar colocar o volume de som um pouco mais alto aqui na sala para ser mais perceptível. Pedia-lhe, por favor, se podia recomeçar a intervenção, pedindo desculpa por este incómodo. Então, nós estamos a falar...
não sei se me estão a ouvir. Estamos a falar aqui deste projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda sobre a responsabilidade solidária e subsidiária de toda a cadeia. Senhor Presidente, peço muita desculpa por esta nova interrupção. Prende-se com o volume de som. Dizem-me aqui os serviços que... Estávamos a tentar ajustar o volume de som aqui na sala para mais alto, para ouvi-lo melhor. Sim. Mas chega-me agora a informação que aqui na nossa sala o volume já está no máximo. Pelo que eu pedi ao Sr. Presidente, se pudesse falar o mais próximo do micro possível, agradecia-lhe. Também pedi aos presentes aqui na sala se não tivéssemos conversas paralelas para tentarmos todos ouvir. Obrigado. Sr. Presidente, pedindo desculpa pelo incómodo e se puder falar o mais perto do som possível, agradecia novamente recomeçasse a intervenção, que é que agora estamos em condições. Muito obrigado. Vamos tentar. Estava aqui a referir, efetivamente, que era necessário e urgente retomar algumas políticas públicas, nomeadamente em relação à responsabilidade solidária, que já existiram no passado e deixaram depois de existir. Por isso é urgente. É urgente devido à grande impunidade que existe na contratação e subcontratação de muitos trabalhadores, neste caso da agricultura e não só. E não é só na agricultura. Nós tivemos casos muito delicados no setor da construção civil, nomeadamente na vidigueira. Foi daí que se incentivou o trabalho em Beja, com a nossa delegação, onde os donos de obra do setor da construção civil alegavam, uma série de trabalhadores já estavam a passar fome, porque não receberam o seu salário, e alegavam que, efetivamente, o subempreiteiro tinha fugido com o dinheiro. E intervimos, tivemos que ir de Lisboa até Beja, a pedido de um jovem da Rádio Pax, que ficou indignado com o que estava a ver, com os trabalhadores que eram imigrantes, neste caso, embora esta situação é transversal a toda a gente que trabalha, e trabalha em vários setores de atividade, como disse, mas foi necessária a intervenção da associação junto à Inspeção Geral de Trabalho, na altura era assim que se chamava, isso foi em 2003, se não me engano, e que, uma vez que existia na lei, nomeadamente na lei de imigração, a responsabilidade solidária que responsabilizava o dono de obra por tudo que viesse a acontecer com a contratação, subcontratação com trabalhadores para executar o trabalho, o dono de obra era responsável e assim foi responsável. A Inspeção Geral de Trabalho atuou também a nosso pedido e os trabalhadores foram ressarcidos dos seus salários que não tinham sido pagos. No setor da agricultura, a situação ainda é mais grave. Nós vemos, efetivamente, grandes cadeias de tráfico de seres humanos para o trabalho. Existe um fechar de olhos, digamos assim, da administração pública, do Estado e do Governo, e é necessário, efetivamente, pôr-se cobro a esta situação. Não podemos ser cúmplices de situações onde as empresas abrem hoje e fecham amanhã, as tais chamadas empresas de subcontração da hora. Não podemos ser cúmplices de situações de exploração intensa. Nós chamamos diretamente escravatura. Escravatura moderna é aquilo que existe. E além de terem chamado de trabalho forçado, se calhar é mais diplomático chamar de trabalho forçado, mas é a escravatura dos novos tempos, digamos assim, aquilo que se vive no Alentejo e aquilo que se vive em vários setores da atividade em Portugal, não só na agricultura. Esta situação veio ao de cima nos últimos tempos, devido efetivamente à sua exposição mediática que teve, mas quero lembrar que não é só quando o Papa vai a Lampedusa que se fala de refugiados. Neste caso também não é só quando a comunicação social põe cá fora uma outra situação que se fala na exploração escrava. Ela já existe há muito tempo. Ela já foi denunciada por nós há muito tempo, há anos. Mas agora, já que estamos com a mão na massa, digamos assim, nós estamos com a mão na massa todos os dias, no trabalho
num trabalho presencial com dezenas e dezenas de imigrantes diariamente, e nós sabemos o que isso é. Sabemos que há muitos trabalhadores, nomeadamente no setor da construção civil, na agricultura e até no trabalho doméstico, quando o trabalho é invisível e não se vê. São pessoas a queixarem-se que foram contratadas por a empresa A e que agora a empresa A fechou as portas e que pedimos a intervenção da ACT, não tem condições muitas vezes para socorrerem, digamos assim, para agir em defesa do que é justo, digamos, do que é de justiça, e muitas vezes os trabalhadores, o elo mais fraco desta cadeia é sempre quem trabalha, e nomeadamente mulheres, e nomeadamente ainda mulheres imigrantes. São eles que efetivamente sofrem as mais duras consequências desta forma de contratualização e desta impunidade que existe neste país, que nós lamentamos. Portanto, de momento é disto que eu pretendo falar, que é bem-vinda esta proposta. É uma proposta que é uma lei que já existia em determinado setor, nomeadamente na área da imigração, mas era bom que efetivamente pudéssemos ver a luz ao fundo do túnel no combate, também para reforçarmos o combate a este trabalho escravo que existe neste setor, em particular a agricultura, mas também que existem noutros setores da atividade em Portugal. Era só. Agradeço. Muito obrigado. Eu agradeço a intervenção dos responsáveis da solidariedade imigrante. Creio que podemos agora passar às intervenções por parte dos diferentes grupos parlamentares e começaria pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava, obviamente, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Presidente da Direção, Timóteo Macedo, também, creio, Alberto Matos, também que nos acompanha nesta audição. Agradecer muito também a vossa presença e os vossos contributos e dizer que este é, obviamente, um tema que preocupa de forma particular o Partido Socialista e sobre o qual é importante também referir. Há um histórico de intervenção da parte do Partido Socialista procurando combater estes fenómenos. Aliás, se nós olharmos até para casos relativamente recentes, o Partido Socialista propôs e aprovou, aliás, com o resto da esquerda parlamentar, em 2016, como aliás é até referido também no próprio projeto de lei do Bloco de Esquerda, a lei número 28 de 2016, que combate as formas modernas de trabalho forçado e que, portanto, promoveu alterações ao Código de Trabalho que iam no sentido de ajudar a combater estes fenómenos de trabalho forçado e outras formas de exploração laboral. Em 2019, aliás, o próprio Partido Socialista aprovou também, submeteu e viu aprovado um projeto de resolução que recomendava ao Governo que desencadeasse o procedimento para a conclusão da vinculação da República Portuguesa ao Protocolo Adicional de 2014 sobre trabalho forçado da Organização Internacional do Trabalho, que foi, aliás, aprovado por unanimidade, com a ausência do Chega, mas aprovado por unanimidade dos restantes partidos presentes, e que, aliás, a 23 de dezembro de 2021 entrará em vigor o protocolo 2014, exatamente permitindo a aplicação na prática deste projeto de resolução que tinha vindo a ver a luz do dia a partir do momento em que foi, no fim de 2020, apresentado pelo Governo a proposta de resolução número 6 e que aprovava, portanto, o protocolo à Convenção sobre o Trabalho Forçado obrigatório. E, portanto, há aqui um conjunto de iniciativas legislativas que têm vindo no sentido de reforçar aquilo que está disposto no Código de Trabalho e outra legislação sobre as mesmas temáticas que permitem combater estas formas de trabalho forçado. Sobre isto também, nós estamos num momento particular da política portuguesa, como sabem, mas de facto o Governo tinha vindo a dar, ao longo dos últimos anos, espaço para uma discussão relevante, que era a discussão sobre o livro verde do futuro do trabalho.
O livro verde, obviamente, não versava só sobre este tipo de matérias, mas também sobre um conjunto de outras matérias que nos permitiam olhar os desafios, não direi só do futuro, mas também já do presente do trabalho, atendendo a que há hoje em dia novas formas de trabalho e também novas formas de exploração laboral e, portanto, que era importante repensar o enquadramento legislativo para adequarmos o trabalho aos tempos de hoje. E esse livro verde sobre o futuro do trabalho deu também origem à Agenda do Trabalho Digno, que eventualmente pela situação atual terá mais dificuldades em chegar rapidamente o projeto de proposta de lei do Governo à Assembleia da República, mas se encontra em fase de discussão pública e que vem, de alguma maneira, responder a parte ou a grande parte daquilo que são as preocupações que foram vertidas, quer nos vossos contributos, agora nesta audição, mas também neste projeto de lei do Bloco de Esquerda. E, portanto, aquilo que gostaríamos de frisar aqui era agradecendo os vossos contributos que, de facto, nos ajudam a discutir esta proposta de projeto de lei, mas realçar que este é um caminho que temos vindo a fazer conjuntamente, que esperamos, obviamente, que com a Agenda do Trabalho Digno, que seja um contributo também significativo para este combate a formas de exploração laboral que até ao momento não estavam devidamente cobertas pela legislação em vigor. Também ajudar, obviamente, e acho que esse é o ponto central, a combater o trabalho forçado e, portanto, de um modo geral, só dar aqui nota também que há um conjunto de responsabilidades que já estão previstas no Código de Trabalho, portanto, também não estamos numa situação em que partimos do zero. E, portanto, queria apenas dizer-vos que, e talvez perguntar, porque também acho que isso era relevante, se tendo conhecimento, como certamente também terão, daquilo que está em fase de discussão pública na Agenda do Trabalho Digno, se não entendem que há aqui já avanços significativos no combate a estes problemas, ou se há contributos adicionais que gostariam de deixar também no âmbito dessa discussão pública, para que, quando tivermos a oportunidade, e esperamos que haja oportunidade no futuro, de vir esta PPL a discussão na Assembleia da República, eventualmente numa próxima legislatura, que se há contributos adicionais que gostariam de deixar para quando isso acontecer, nós podermos também dar cobertura à parte das preocupações que já estão neste projeto do Bloco de Esquerda, mas também que já estão vertidas naquilo que tem sido essa proposta em discussão pública de parte do Governo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD. Obrigada, Sr. Presidente. Começo naturalmente por saudar o Sr. Presidente da Direção, o Sr. Timóteo Macedo, bem como o membro da Direção Nacional responsável pela delegação de Beja, Alberto Matos, a quem desde já aproveitamos para agradecer os contributos que nos trouxeram e algumas das preocupações, sendo que em muitas delas o PSD naturalmente se revê e agradecer aquele que vai sendo o trabalho da Associação Solidariedade Imigrante, porque de facto temos-nos deparado com situações em que os nossos imigrantes se encontram em situações particularmente vulneráveis. Relativamente à problemática que aqui nos traz, que é a problemática destes diplomas que tem a ver com o trabalho forçado, mais especificamente com o regime laboral das empresas de trabalho temporário, bem como o regime contraordenacional que lhes pretende imputar, e nomeadamente aquela que é a solidariedade e a responsabilização em cadeia dos diversos atores que participam nesta relação de trabalho, especificamente pensada para o caso dos trabalhadores migrantes, por se considerar que tem uma particular desproteção. Naturalmente que o PSD, aliás, já o deixou bem claro nos debates que realizamos a propósito desta matéria, o PSD é contra todos os tipos de exploração laboral, bem como contra todos os tipos de violação dos direitos laborais, quer seja de migrantes, quer seja de não migrantes, que isso temos de ver isso em termos nacionais e de toda aquela que é a massa trabalhadora, independentemente da sua situação de nacionalidade. Também é para recordar que relativamente ao protocolo à Convenção sobre o Trabalho Forçado Obrigatório, 2014, é precisamente negociada pelo Governo PSD, e depois, embora o PS, atrasando-se bastante, em 2021, finalmente passou para a ordem jurídica portuguesa algumas destas preocupações e, portanto,
e o PSD sempre teve uma grande preocupação com todo o tipo de combate, de exploração e de formas de violação dos direitos do trabalho. Dito isto, também há uma ou duas notas que eu gostava de deixar sob forma de preocupação. Grande parte daquelas que foram as queixas que aqui nos trouxeram e que nós vamos auscultando no terreno tem sempre a ver com faltas de meios da administração. Aliás, há uma expressão que eu não resisto a citar, que é fechar os olhos por parte do Estado e da administração às situações que vão vendo de violação. E para o PS é precisamente este busilis da questão. É um fechar dos olhos, é a falta de meio, é a falta de fiscalização. É o tempo que medeia por falta de agentes no terreno que fiscalizem efetivamente o exercício do trabalho, quer seja na agricultura, quer seja noutros setores, para que as leis sejam cumpridas e os direitos dos trabalhadores também. Bem como também a falta de diligência por parte do Estado naquela que é a atividade de algumas empresas feitas na hora e, como aqui nos vão dizendo e que nós vamos vendo, desaparecidas também na hora. E aqui sim tem de haver uma fiscalização apertada e não podemos, na nossa opinião, e gostava que comentassem, se isso resolveria o problema deste fechar de olhos da administração naquela que é a aplicação efetiva das leis, porque nós já temos um ordenamento jurídico que é daqueles dos mais protetores que existem em termos da União Europeia. E os mais rígidos em termos de legislação laboral, assim diz a OCDE e dizem todas as organizações internacionais. O problema resolve-se com a rigidificação das leis ou resolve-se com atuação efetiva no terreno, fiscalização efetiva no terreno, meios no terreno para que estas violações sejam evitadas e, quando há violação, haja meios efetivos para que as entidades que prevaricam vejam as suas atuações responsabilizadas e vejam também os direitos destes trabalhadores serem efetivamente sejam efetivamente protegidos e os seus créditos pagos. Porque há aqui uma questão que temos que deixar ficar, que é até que ponto é que esta solidariedade de um elemento da cadeia que pode nem sequer ter conhecimento dos factos resolve o problema. Sendo que também, e gostava que nos comentasse, dizer-se passa-se a solidariedade para o dono da obra e se não garante o pagamento, o dono da obra também pode desaparecer nesta teoria. Também pode não ter nada e o contratador, digamos assim, efetivo, nesta cadeia que se vai gerando subcontratações que existem em todos os ramos, ou vamos acabar com as subcontratações na prática por excesso de garantismo e excesso de legislação que, em vez de vir garantir e efetivar os direitos dos trabalhadores, nada mais faz do que vir criar uma amálgama de legislação que vem sim dificultar aqueles que são os direitos dos trabalhadores e os direitos de todos os players, independentemente dos setores. Também, dito isto, eu gostava que nos comentassem, primeiro, este risco que se corre com a demasiada rigidificação das leis e, por outro lado, também, se estamos também perante um gravíssimo problema de faltas de meios, do Estado ser ausente e fazer vista grossa e não colocar a efetividade dos meios necessários para que as leis sejam aplicadas e fiscalizadas como deve ser, porque elas existem no ordenamento jurídico e esse tem que ser um grande combate de todos. Muito obrigada pelos esclarecimentos que nos trouxeram. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar a Associação Solidariedade Imigrante, cumprimentar o Timóteo Macedo, cumprimentar o Alberto Matos e desde já agradecer também todo o trabalho que têm vindo a fazer sobre esta matéria incansável e cotidiano. Sobre o projeto, queria também fazer alguns comentários, porque em 2016 foi de facto possível avançar na responsabilização solidária, subsidiária de toda a cadeia de contratação, precisamente para que os beneficiários finais deste modelo de negócio que assenta no trabalho escravo, no trabalho forçado, na exploração laboral, pudessem ser responsabilizados e não pudessem escudar-se numa cascata, num conjunto de biombos
que são as subcontratações agravadas por este fenómeno da empresa na hora e de titulares de empresas que depois não se conseguem encontrar porque são muitas vezes testas de ferro que já não se encontram no país e que já não se consegue identificar quando a ação inspectiva entra em ação. E, portanto, nós em 2016 fizemos essa alteração e o PSD votou contra. E o CDS também. E, portanto, as preocupações de combate a estes fenómenos, então deveriam ter tido a expressão nessa altura. Mas o problema é que, apesar da lei que fizemos em 2016 e da qual nós nos orgulhamos de ter sido impulsionadores, a verdade é que o balanço que se faz da aplicação desta lei não fica muito aquém daquilo que era a expectativa de combate a estes fenómenos que a lei poderia vir a trazer. E não nos parece que isso seja apenas possível de ser explicado com as dificuldades em termos de recursos materiais e humanos da Autoridade para as Condições de Trabalho. Aquilo que ouvimos, mas também pedimos que a Solidariedade Migrante também nos possa relatar essa experiência que tem no terreno e o contacto que tem tido com as autoridades inspectivas, nomeadamente no Alentejo, mas não só, é que mesmo quando existe ação inspectiva, muitas vezes é difícil de responsabilizar toda a cadeia, porque a mera responsabilização solidária implicaria o trânsito em julgado da entidade que foi identificada para depois se poder responsabilizar solidariamente toda a cadeia. E que isto cria uma dificuldade que poderia ser superada com uma responsabilização direta no momento em que a situação é identificada, com uma responsabilização direta, nomeadamente do dono da obra ou do dono da exploração agrícola. E por isso o objetivo do projeto de lei do Bloco, aliás que resultou já de audição de entidades que acompanham estas matérias, seja no âmbito associativo, seja no âmbito inspectivo, era permitir fazer com que não houvesse que não fosse nunca a lei a impedir o combate a estes fenómenos. Nós sabemos que não basta a lei, é preciso depois que haja ação no terreno, é preciso depois que haja capacidade de intervenção, mas aquilo que nós podemos aqui diretamente resolver, pelo menos essa parte, que é a lei, que não fosse um entrave. E o que nos chega da Autoridade para as Condições de Trabalho é que há aspectos desta lei, que era bem intencionada, que teve os seus méritos, mas que há aspectos desta lei que precisavam de ser aprofundados e foi isso que nós quisemos fazer com este projeto de lei. Queria também dizer que nós temos a expectativa de que ainda possa, de que este projeto ou um texto de substituição que possa substituí-lo, que ainda possa ser aprovado nesta sessão legislativa, nesta legislatura, porque isso foi sinalizado no debate que foi feito na generalidade no plenário, porque o próprio Governo sinalizou isso até publicamente, creio que estava até aqui a rever, no dia 22 de outubro o próprio Governo publicamente à comunicação social reiterou e para citar, que tinha sido dado nota ao Bloco que haveria disponibilidade para viabilizar o projeto de lei 839, que concretiza a responsabilização da cadeia de contratação. Portanto, temos essa expectativa, naturalmente, e estas matérias não estão na proposta de lei do trabalho digno, ou seja, no fundo nós estamos aqui a alterar 3 artigos, o artigo 12º, o artigo 174 e o artigo 551 do Código. O único destes artigos que é alterado pela proposta de lei do Governo do trabalho digno é o artigo 12º, mas não é sobre a matéria que está aqui em causa, é apenas o número 3, que é justamente o número que o nosso projeto não toca, e sobre os outros artigos, esta matéria não consta da proposta de lei do trabalho digno. Pronto, por isso é que o Governo, ao mesmo tempo que apresentou a proposta de lei do trabalho digno, sinalizou que estava disponível para aprovar esta proposta do Bloco. E, portanto, nós aqui também deixamos este apelo, não contamos com a direita porque sabemos qual foi a posição da direita em 2016, mas temos toda a disponibilidade para que haja um texto de substituição conjunto do Bloco de Esquerda com o Partido Socialista e com o Partido Comunista Português,
se o Partido Comunista Português também estiver disponível para isso, de modo a que possamos ainda, nestes dias que nos restam, a que possamos aprovar esta lei, com eventuais alterações de pormenor que possam resultar também, quer da audição da Solidariedade Imigrante, quer da audição que já pedimos à Autoridade para as Condições de Trabalho, no sentido de garantir que a ACT e que as pessoas que estão numa situação, que são escravizadas neste tipo de situações, tenham pelo menos e inequivocamente a lei do seu lado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que nos acompanha por videoconferência. Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria desde já de cumprimentar também os senhores deputados, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar a Associação Solidariedade Imigrante, de agradecer a intervenção inicial que fizeram e desde já também solicitar que na intervenção final que façam nos deem também nota de exemplos, de situações concretas, das situações que conhecem e, naturalmente, da necessidade das soluções e das respostas que é preciso encontrar para combater uma realidade de exploração e de atropelo de direitos fundamentais, uma realidade que é absolutamente inaceitável, que atinge muitos trabalhadores, muitos homens e mulheres no nosso país e à qual é naturalmente necessário pôr fim, e da parte do PCP, naturalmente, que tanto naquelas que são várias propostas que apresentamos sobre realidades de combate à exploração e de combate também à precariedade, mas também acompanhando propostas, nomeadamente do BE, e já no passado acompanhamos propostas semelhantes do BE sobre esta matéria, naturalmente que da parte do PCP cá estaremos com a nossa ação, com a nossa intervenção e também com o nosso voto para contribuir para acabar com as realidades que, aliás, se tornaram mais evidentes no último ano e meio, nestes últimos 2 anos, no âmbito e no seguimento também da situação epidémica, em que vieram, digamos, à tona realidades de profunda exploração e de exploração desenfreada de trabalhadores, realidades que existiam, que estavam escondidas, que vieram agora ao de cima e que de alguma forma acabam também por se intensificar. Nós temos... há uma espécie de uma consideração generalizada de que tudo se vende e de que tudo se compra, incluindo também a dignidade humana. E a isto corresponde a exploração brutal dos trabalhadores, que atinge vários trabalhadores em vários setores. Há as realidades do Alentejo, de que falamos também aqui, mas que também se falou na altura da discussão destas mesmas iniciativas legislativas, mas também de outros setores, de vários setores de atividade do nosso país, que objetivamente os trabalhadores estão sujeitos a uma exploração absolutamente brutal. Temos realidades de trabalho não declarado e de trabalho ilegal no nosso país, sim, com trabalho forçado, com realidades de uma exploração brutal do trabalho imigrante, com situações que são de autêntica escravatura, muitas vezes associado também ao tráfico de mão de obra, numa realidade cuja verdadeira dimensão é difícil de avaliar, mas que ao mesmo tempo esta dificuldade não pode servir de qualquer desculpa para que não haja uma intervenção para combater estas realidades que atingem muitos trabalhadores que estão no nosso país. Estamos perante uma violação de direitos humanos, de direitos fundamentais, da dignidade de cada uma destas mulheres e destes homens que estão sujeitos a este nível de exploração desenfreada. Em relação à ACT, deixar aqui também uma observação. Há a questão dos meios da ACT, aliás, sobre as quais o PCP tem intervindo e tem apresentado propostas no sentido do reforço de trabalhadores, não só dos inspectores, mas também de outros profissionais da ACT, para que a ACT tenha os meios humanos
também os técnicos e materiais, naturalmente, para cumprir aquelas que são as suas funções, mas há também a realidade da orientação de trabalho e da orientação política da própria ACT, da intervenção que a própria ACT tem que ter perante determinadas situações. Insistimos em algo que já temos dito: a ACT não é uma entidade pedagógica, é uma entidade fiscalizadora e tem que agir como tal, e muitas vezes, na prática, em muitas situações, o que também nos vai sendo transmitido é que essa não é a atuação que muitas vezes a própria ACT tem. Por isso pedíamos também aqui que, por parte da Associação Solidariedade Imigrante, nos dessem nota tanto das situações concretas e de casos de trabalhadores que também naturalmente conheçam e acompanham, mas também que aprofundassem esta questão que já referiram na intervenção inicial da ACT e que de alguma forma também colocassem aqui aquelas que são as soluções que entendem que são importantes que sejam concretizadas mais no imediato, sem prejuízo daquelas que naturalmente que têm que ser garantidas a longo prazo, soluções de fundo que erradiquem realidades de precariedade e que naturalmente não tolerem estas realidades de trabalho não declarado, trabalho ilegal, de autêntica escravatura, de tráfico de mão de obra, com todas as consequências absolutamente desastrosas para a vida destas mulheres, destes homens trabalhadores e também, naturalmente, as suas famílias que muitas vezes os acompanham. Muito obrigado, senhora deputada. Agora, pelo grupo parlamentar do CDS-PP, tem a palavra o senhor deputado Pedro Moraes Soares, que também nos acompanha por videoconferência. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar também os senhores deputados, também cumprimentar o Presidente da Direção da Associação para a Defesa dos Direitos Imigrantes, tanto Timóteo quanto Macedo. Portanto, em nome do grupo parlamentar do CDS, portanto, o CDS também há muito tem vindo a dizer que o problema do combate ao trabalho forçado, portanto, e outras formas de exploração laboral, e assim resolve-se dando mais meios de fiscalização à ACT e às autoridades, portanto, às autoridades competentes, meios técnicos, humanos e materiais, e permitam-me também destacar aqui o trabalho e todos os alertas sucessivos que as autoridades têm feito sobre esta matéria, em especial o CEF, os Serviços Estrangeiros e Fronteiras nesta área. Recordo os sucessivos alertas que o CEF foi dando sobre a problemática do trabalho forçado e exploração, em determinadas zonas do país, em determinadas empresas, e isso foi diversas vezes alertado pelo CEF. O Estado, de facto, não quer saber, finge que não vê, ignora o problema, assobia para o lado como se nada se passasse, e o problema, se os Estados não se resolve com mais legislação. Portanto, a legislação, de facto, ela já existe, portanto, temos é que dar mais meios de atuação, às autoridades, seja o ATC, seja às autoridades, no sentido de dar-lhes plenas capacidades para poder atuar e para poder atuar sobre esta matéria. Não é criando mais legislação, criando mais burocracia que se resolve o problema, mas sim mais meios competentes para combater esta problemática. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Terminamos a ronda de intervenções dos diferentes grupos parlamentares, das senhoras e dos senhores deputados, que agradeço. E agora, para uma resposta conjunta, tem novamente a palavra a Associação para a Defesa dos Direitos dos Imigrantes, Solidariedade Imigrante, através dos membros da sua delegação, a quem dou a palavra. Nós, peço desculpa, não estamos a ouvir, provavelmente o microfone não estará ligado. Vemos. Eu não sei se o Alberto Matos está em condições de ser ouvido. Penso que tem problemas com... Pois, nós víamos a imagem do Sr. Alberto Matos, mas não ouvíamos o som. Relativamente ao Sr. Presidente Timóteo Macedo, conseguimos vê-lo e ouvi-lo. Muito bem, se calhar vamos então concluir isto, porque o Alberto não está em condições de poder falar. Nós vemos a imagem do Sr. Alberto Matos, não conseguimos ouvir o som, portanto... Ele não consegue entrar neste programa do Teams, portanto o sistema dele não. Prosseguimos então com a intervenção do Sr. Presidente Timóteo Macedo, correto?
Sim, mas é Muito pena bem, porque muito obrigado. está muito ligado ao terreno e ali na zona do Alentejo, mas não há muitos alentejos neste país. Portanto, há muita escravatura de norte a sul e nós falamos muito no que toca à imigração. São os mais excluídos dos excluídos. Nós temos muita gente a ser maltratada em vários setores da atividade, a não ter condições, muitas vezes, para reclamar, para participar. Os imigrantes, deixe-me falar um pouco dos imigrantes, eu sei que isto é transversal a toda a gente, mas os imigrantes, naquilo que nos toca, nós recebemos 70, 80 pessoas diariamente com N problemas, não só de documentação e outros, nomeadamente no trabalho. Fomos obrigados a criar um grupo, um gabinete que apoiasse as pessoas na procura do emprego, no combate à exploração, às ilegalidades que se cometem em vários setores da atividade, não fazem contratos, não fazem descontos para a Segurança Social. Estamos fartos de intervir junto à Segurança Social a fazer reclamações do beneficiário, estamos fartos de intervir junto à ACT e, neste momento, e devido a vários fatores, a situação burocratiza-se cada vez mais. Agora, as participações têm que ser feitas nas plataformas. O imigrante que trabalha lá longe, e muitas vezes em sítios onde não tem internet, que não têm, muitas vezes são info-excluídos, e que não conseguem, e a língua não nos permite muitas vezes comunicar. E a própria administração, os serviços públicos, estão muito desadequados para a nova realidade da imigração. Ou seja, muitas vezes as pessoas vão quando têm tempo, ou quando lhes é permitido irem, porque senão são despedidos se voltarem ao trabalho, e muitas vezes não têm formas de contactar, e lá vem ao sábado a encher a associação, a apresentar as suas reclamações. E muitas vezes quando a gente faz um pedido mais informal, não tão burocratizado, com preenchimentos de requerimentos, etc., a fazer a participação junto à ACT de que a pessoa está a ser despedida de uma forma ilegal, que a pessoa está a ser explorada e o patrão não pagou, enumeramos o local de trabalho, o horário de trabalho, tudo isso, e muitas vezes a inspeção não tem condições para ir lá, a ACT não tem condições para se deslocar ao trabalho. E muitas vezes, quando se desloca-se possivelmente tardiamente, o trabalhador já lá não está. Porque há muitos trabalhadores que não podem esperar 1, 2 ou 3 dias, porque eles têm família para sustentar, têm remessas para mandar para os seus países de origem, têm dívidas para pagar, e têm que procurar sair do trabalho que não estão a receber e procurar imediatamente outro trabalho para poderem ganhar o pão de cada dia. E é preciso adaptar efetivamente os serviços públicos que nós temos a esta nova realidade da imigração. É preciso lutarmos por serviços públicos. Estamos a falar aqui da ACT, a Segurança Social. Que não se transforma a ACT nem a Segurança Social em serviço de polícia, como quiseram fazer recentemente. Quiseram policiar digamos assim, os serviços públicos, nomeadamente a Segurança Social. Ao exigir, o CEF contacta com a Segurança Social e diz à Segurança Social, quando os imigrantes pedirem número de identificação da Segurança Social para fazer os seus descontos, que é de lei, as pessoas estão a trabalhar e têm que descontar. E não dão o número da Segurança Social, ou não estavam a dar no número da Segurança Social, porque a pessoa não tem o visto de entrada legal no país, porque a pessoa ainda não tem o título de residência, porque a pessoa não tem N coisas. Tal e qual, chapa 7 daquilo que o CEF pede para legalizar as pessoas. Ou seja, tínhamos aqui situações que nos envergonham, porque nós queremos serviços públicos de qualidade e que estejam adaptados a esta nova realidade da imigração. Nós não estávamos, há coisa de 20 anos atrás, quando veio a grande leva da imigração, nomeadamente do leste, os imigrantes andavam como bolas de ping-pong de um serviço para outros. E o que é que acontecia? Acontecia efetivamente que foi necessário, as pessoas perderam emprego, perdiam paciência, as pessoas estavam saturadas, o Portugal não estava preparado para receber imigrantes, e passaram-se 20 anos e continuamos com situações idênticas, quer dizer, vai-se aos serviços públicos porque não sabem falar a língua, vai-se aos hospitais porque não compreendem as pessoas que ali vão, porque são de determinada origem, determinadas religiões, etc. E depois, ainda por cima,
É evidente que se criou lojas de cidadãos só para imigrantes, mas isso tinha que acabar e tem que acabar. Não podemos estar a apostar na estigmatização da imigração. Não podemos. Não podemos ter lojas de cidadãos só com serviços públicos ali implantados, nomeadamente a Segurança Social e outros, Serviços Estrangeiros e Fronteiras, que agora acabou e felizmente ainda bem que acabou, porque a imigração não pode ser vista como de uma forma securitária, com potenciais criminosos ou terroristas que vêm para aí dar cabo do nosso país. Não é nada disso. São pessoas que trabalham e que merecem respeito e dignidade, porque Portugal precisa muito deles também, não é só do ponto de vista utilitarista ou economicista, mas Portugal precisa de pessoas, precisa de muita gente, precisamos de conviver, precisamos de abrir as nossas portas também ao mundo, para que possamos também evoluir e acompanhar o progresso e a modernidade que se impõe, né, desta altura. Portanto, as pessoas estão numa situação muito, muito debilitada, os serviços públicos não estão adaptados às novas realidades da imigração. É preciso, em vez de estarmos a manter lojas de cidadão como os canais, que são autênticas lojas de cidadão só para imigrantes, nós temos que, efetivamente, incluir a mediação sociocultural nos serviços públicos, nomeadamente nos hospitais, até no poder local, na Segurança Social, na ACT, etc. Muitos imigrantes dizem assim, aliás, eu sou conselheiro do Conselho das Migrações e temos cruzado e debatido algumas questões, nomeadamente com a ACT também, e a Segurança Social. A ACT diz-nos, bom, mas nós gostaríamos, quando formos a um local de trabalho, gostaríamos que os imigrantes dessem a cara. Essa é a pedagogia que nós fazemos. Nós gostaríamos que vocês também mudassem de atitude. Nomeadamente, quando vão às obras, quando vão a algum setor de atividade de restauração, restaurantes, por aí fora, onde existe efetivamente algumas situações duvidosas, quando vão à agricultura, levam um manancial todo atrás de quê? Vai Polícia da Imigração, vai Polícia da GNR, vai Polícia da Segurança Pública, vai não sei quantas polícias vão atrás. Naturalmente, o imigrante, quando vê aquele aparato, portanto, o instinto, digamos assim, primário das pessoas é talvez esconderem-se, fugirem-se. Porquê? Porque é preciso implementar também, para além destas leis, é preciso alterar as leis. Nós temos muita legislação, mas temos muita legislação que não presta. É preciso deitar fora e criar legislação digna e justa, que defenda os direitos humanos, que defenda a dignidade das pessoas. Isso é preciso fazer. E é preciso outra coisa, é preciso que as vítimas de tráfico humano, é preciso estar presente de uma forma transversal em todas as legislações que toquem a imigração. As vítimas do tráfico humano, as vítimas do trabalho escravo ou intensivo, como quisermos chamar, essas vítimas têm que ser protegidas e não podem ser penalizadas. O que acontece até agora, com uma rara exceção que eu vi numa fiscalização que se fez na Vidigueira ao trabalho agrícola, em que esteve lá o CEF, em que as pessoas eram vítimas de exploração intensiva. Nomeadamente, as pessoas não tinham descontos para a Segurança Social, quem lá pôs aqueles trabalhadores, nomeadamente da Ásia, Nepal, Índia, quem pôs lá aqueles trabalhadores não pagavam salários, não fizeram contratos de trabalho. Portanto, temos aqui, e perante a lei, já existe isto na lei, temos aqui pessoas vítimas de trabalho forçado. Então, essas pessoas, diz a lei da entrada, permanência e afastamento dos estrangeiros em Portugal, é a lei da imigração, que nós conhecemos, diz a lei que essas pessoas, e até as mulheres vítimas de violência doméstica, que estas pessoas têm direito a um título de residência, têm que ser protegidas. Fez-se essa inspeção e protegeu-se e deu-se título de residência para as pessoas defenderem melhor os seus direitos, para as pessoas não terem medo de falar, não terem medo de participar, não terem medo de exigir. E esse processo avançou. De resto, quando se apanha pessoas em situação de indocumentadas, a trabalharem, etc., não são protegidas. E nós gostaríamos que as leis protegessem as vítimas de trabalho
intensivo de trabalho escravo, para que as pessoas também tivessem outra imagem deste país, que é um país que muitas vezes ganha prémios, mas são prémios muitas vezes trabalhados em gabinetes, não têm em conta a realidade. Não é um país que tenha boas políticas de inclusão, não. E por isso estas leis e esta proposta, seja do Bloco de Esquerda, neste caso concreto, onde se responsabiliza de uma forma solidária e subsidiária os donos da obra, não tem que ser assim mesmo. Não podemos... Há responsáveis, como já alguém disse aí, há responsáveis, efetivamente, destas situações. E esses responsáveis não podem passar impunes. É preciso, efetivamente, que este país não seja um país que se possa fazer tudo. É um país que tem regras, tem leis, e tem leis, e queremos que essas leis sejam mais justas e mais humanas, para que possam proteger as pessoas que nos procuram, que merecem todo o respeito e a maior dignidade. E agradeço muito, é pena o Alberto não ter falado. Agradeço ao Presidente da Direção, Sr. Timóteo Macedo, e também a presença do Sr. Alberto Matos, membro da Direção Nacional, e através deles renovo os cumprimentos e sobretudo o agradecimento à Solidariedade Imigrante, Associação para a Defesa dos Direitos dos Imigrantes, os contributos, as reflexões, o conhecimento da realidade que transportaram para esta comissão, e certamente muito útil para todas as senhoras e senhores deputados e para todos os grupos parlamentares. Encerramos assim esta nossa audição. Muito obrigado a todos e um bom dia.